olhando os evangelhos que narram a vida, a obra e a missão de Jesus. Eu quero falar sobre o tema: a vida venceu a morte. Você pode dizer isso comigo? A vida venceu a morte. A Bíblia ensina que a morte de um inocente, ela é necessária para salvar aqueles que são culpados. A morte de inocente, ela é necessária para que todos os culpados sejam salvos, sejam redimidos, sejam perdoados, encontrem paz e reconciliação com Deus. Desde o Gênesis, a Bíblia mostra que essa ideia do inocente morrer pelo culpado é um plano de Deus. Quando Adão peca, a palavra de Deus diz que um animal inocente é morto, a pele desse animal é tirada. Deus confecciona roupas e cobre a nudez de Adão, que expunha a sua realidade pecaminosa. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel pecava, todos os israelitas que pecavam, eles vinham ao sacerdote, traziam animais, e o sangue daqueles animais derramados trazia perdão de pecados para aqueles israelitas. Ou seja, animais inocentes eram sacrificados para que gente culpada fosse inocentada. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos Cristo veio ao mundo. Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5, Paulo diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. E o Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir ou redimir os que estavam debaixo da lei. E o final do versículo diz que o objetivo dessa ação de Deus era para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, Deus, num tempo determinado, Ele repete a ação. Ou seja, um inocente vai morrer por alguém culpado. Como foi no Antigo Testamento com os israelitas, como foi com Adão quando pecou e um animal inocente teve que ser sacrificado, e a pele daquele animal, através da pele daquele animal, confeccionar roupas para Adão. Então o padrão continua. E esse princípio do inocente morrer pelo culpado, ele se consuma no episódio da crucificação. Vocês vão se lembrar que na crucificação, o criminoso Barrabás foi inocentado para que o inocente Jesus fosse crucificado. A Bíblia vai dizer que Barrabás é solto, quando na verdade deveria ser punido. E quando ele é solto, a multidão aclamou e disse que Jesus seja crucificado, porque o padrão de Deus é esse: o inocente vai morrer por aqueles que são culpados. E quando a gente olha para esse enredo, que vai desde a criação do mundo até o final dos tempos e perdura por toda a eternidade, no meio desse contexto está a Páscoa. E a Páscoa nada mais é do que esse marcador na história humana, esse memorial na história humana que sinaliza a libertação de um povo através da morte de um inocente. Na Páscoa, vocês vão se lembrar, um cordeiro era morto, sacrificado. O sangue desse animal era espalhado na batente das portas das casas dos israelitas. E a Bíblia diz que quando o anjo da morte ia entrar naquela casa, por causa da marca do sangue, ele não podia entrar, porque um cordeiro foi sacrificado. O inocente assumiu a culpa daqueles que são culpados. Então a Páscoa é esse momento histórico, é esse momento de memorial, esse momento de lembrança, esse marcador na história humana que sinaliza que Deus liberta o seu povo através da morte de um inocente. Um animal é morto,
A carne desse animal era temperada com ervas amargas e eles comiam a festa da Páscoa. A Páscoa judaica era isso. E nós, como cristãos, recebemos essa tradição, daí que vem o termo, a tradição judaico-cristã. Porque Cristo era judeu, mas estabeleceu a cultura cristã. Então, dentro desse contexto, a palavra de Deus mostra que o próprio Jesus se identifica com a Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5 e verso 7, Paulo fala sobre Jesus aqui e ele disse: limpem-se ou alimpai-vos do fermento velho para que seja uma nova massa, assim como vocês estão sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, ele foi o que, gente? Isso pode ficar melhor. Cristo, a nossa Páscoa, foi o que, igreja? Sacrificado por nós. A aplicação disso é muito simples. Você era culpado. Eu era culpado. Mas o inocente Cordeiro de Deus assumiu a nossa culpa e morreu em nosso lugar. Isso deve brotar gratidão no seu coração. Isso deve gerar um sentimento de paz. Porque nós não estamos mais debaixo de culpa. Nós não estamos mais debaixo de condenação. Nós não estamos mais debaixo de pesos. Nós estamos debaixo da remissão ofertada pelo sangue de Cristo na cruz. Isso deveria gerar em nós um coração tão grato, irmãos. Por isso que quando a gente canta essas canções extraordinárias que acabamos de cantar, o nosso coração precisa estar aquecido. Isso não pode ser só palavras. Isso não pode ser só bonitas palavras ou bonitas melodias. Isto precisa ser um estilo de vida. Páscoa é reconhecer que o inocente se fez culpado para que os culpados fossem inocentados. Esses somos nós. Então, dentro desse contexto, o convite da Páscoa é que a nossa vida seja marcada pelas mesmas coisas que caracterizam a Páscoa. A Páscoa fala de salvação, a Páscoa fala de libertação, a Páscoa fala de alegria, a Páscoa fala de abundância e a Páscoa fala de pureza. E a minha oração, irmãos, é que o povo de Deus tenha discernimento que Páscoa não é sobre chocolate. Não é sobre comer peixe ao invés de carne. Não é sobre tirar uns dias para meditar na Bíblia e os outros dias viver uma vida devassa, mundana, carnal. Páscoa não é sobre isso. Páscoa é olhar para a cruz que está vazia e lembrar que aquele que era inocente se fez culpado para que você fosse inocentado. Páscoa é olhar para a cruz e lembrar que nós fomos salvos, libertos, que temos alegria, abundância e pureza através do sacrifício de Jesus. Páscoa é esse sentimento de contentamento, de felicidade, de celebração. E Cristo, Ele vai celebrar isso com seus discípulos. Lucas capítulo 22, abra comigo a sua Bíblia, e verso 14. Lucas 22 e verso 14, a palavra diz: chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, o que Jesus disse para os 12, 1, 2, 3. Percebam que a fala de Jesus tem um tom de prenúncio. Ele está anunciando que ele haveria de padecer, de sofrer. Cristo está dizendo aqui: eu vou sofrer, ponto.
E por causa do sofrimento que está por vir, eu gostaria muito de celebrar com vocês este momento. Eu gostaria muito de que vocês tivessem a consciência do que significa essa mesa. Essa mesa não é sobre comida. Essa mesa não é sobre amizade. Essa mesa não é sobre quem tem apenas valores incomuns. Essa mesa transcende esses princípios. Essa mesa fala sobre algo eterno. Algo que foi elaborado na eternidade pelo próprio Deus. A Páscoa. Um inocente morrendo pelos culpados. Depois que Jesus faz essa fala, celebra a Páscoa e institui a primeira ceia cristã, a Bíblia diz que eles vão para o jardim. E no jardim do Getsemane, Jesus vai orar com os discípulos. Você conhece a história? Os discípulos pegam no sono, Jesus volta para encontrá-los, e depois um pelotão de guardas do templo, liderados por Judas Iscariotes e os sacerdotes, eles prendem Jesus. E Jesus é levado a um julgamento onde a política e a religião fazem uma aliança para condenar o inocente Filho de Deus. Naquela ocasião, a palavra de Deus mostra que Jesus, depois de sentenciado à morte de cruz, ele vai ser executado através da morte de cruz. E na cruz, Jesus libera 7 palavras. E sobre essas 7 palavras eu gostaria de compartilhar com você aqui nessa manhã. A primeira palavra que Jesus libera na cruz é uma palavra de perdão. Diga comigo, perdão. Lucas 23 e verso 34. Lucas 23, 34. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o lugar onde criminosos eram sentenciados à morte, onde eram crucificados, chegando neste lugar, ali o crucificaram aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. A crucificação, ela não tinha sido inventada pelos romanos, mas a história conta que os romanos aperfeiçoaram a crucificação. Aquilo que já era horrendo, cruel, humilhante, doloroso, os romanos conseguiram fazer ficar pior ainda. A morte de cruz produzia uma morte lenta e garantia o máximo de dor e sofrimento para aquele que estava sendo punido. Jesus é sentenciado a algo brutal, a uma morte terrível. E mesmo nesse lugar de execução, Jesus ora pelos seus carrascos. Jesus ora pelos seus algozes. E quando ele ora, ele não ora qualquer coisa. Ele não pede um livramento para a cruz. Ele não pede, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele não pede pela sua mãe. Ele não pede pelas mulheres que estavam aos pés da cruz. Não. Ele pede pelos seus carrascos. E sabe o que Jesus ora? Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Essa oração, irmãos, constrangeu os seus algozes. No outro evangelho, a palavra diz que um daqueles que estava acompanhando a morte de Jesus, ele chega a uma declaração e diz: esse era realmente o Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus orou e pediu para que os seus algozes fossem perdoados. E essa oração, para que se cumprisse a profecia de Isaías 53, onde diz que ele ia
interceder pelos seus transgressores, por aqueles que lhe perseguiam. Essa oração, ela também serviu para cumprir o que o próprio Jesus ensinou no Sermão da Montanha, em Mateus 5:44. Jesus disse: ame os vossos inimigos. Ele disse: bendiza os que vos maldizem. Ele disse: façam bem aos que odeiam. E ele disse: orai pelos que vos perseguem. Então Jesus estava cumprindo a profecia de Isaías 700 anos antes. E ele estava cumprindo o seu próprio ensino do Sermão da Montanha. O perdão de Jesus, irmãos, nos ensina: é possível perdoar. Qualquer desculpa, argumento, lógica ou razão que você tenha para não perdoar, quando você é exposto a essa verdade bíblica, esse argumento seu se desmonta. Porque se Jesus perdoou os seus carrascos, quem somos nós para não perdoar quem nos ofende? Quem é você para tentar reter perdão a quem te ofendeu? Quem somos nós para achar que as pessoas foram tão cruéis conosco a ponto de nós não liberarmos perdão para elas? Quem somos nós? Não tem desculpa. Por isso que Hebreus vai dizer que, Romanos vai dizer que nós seremos indesculpáveis diante de Deus. Não vai ter um ser humano na face dessa terra que vai poder dizer: Deus, eu não perdoei porque aquela pessoa fez algo muito mal para mim. Deus vai olhar para essa pessoa e vai dizer: fez pior do que fizeram para o meu filho na cruz. Fizeram com você pior do que fizeram com o meu filho na cruz. Na cruz, Jesus solta a primeira palavra. E a primeira palavra que Jesus solta, irmãos, é uma palavra de perdão. Colossenses capítulo 3 e verso 14, a palavra diz: o ensino do apóstolo Paulo é que nós precisamos suportar uns aos outros. A palavra diz que nós devemos perdoar uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo perdoou, eu acho que está no verso 13, Samuel, o anterior, assim como Cristo perdoou, nós também devemos perdoar. Nós devemos perdoar. A Páscoa é um lembrete, é um memorial de Deus para o seu povo, dizendo: voltem ao lugar do perdão. Voltem à posição de perdoadores, de misericordiosos, de estender graça e misericórdia como foi estendida a graça e misericórdia sobre vocês. Então a primeira palavra de Jesus foi sobre perdão, a segunda palavra de Cristo na cruz foi sobre salvação. Lucas 23, verso 42 e 43, a Bíblia diz: Jesus disse, o ladrão disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E no verso 43, por favor, lê esse texto. 1, 2, 3. Quem foi a primeira pessoa a habitar o paraíso com Cristo, irmãos? Eu vou perguntar de novo. Quem foi a primeira pessoa a habitar o paraíso com Cristo? Um ladrão? Deixa eu te perguntar, isso não comunica nada ao seu coração? Poderia ter sido um sacerdote, poderia ter sido um levita, quem sabe o bom samaritano que fez boas ações.
Quem sabe João, que reclinava a cabeça no peito de Jesus e era íntimo de Jesus? Não, nenhum desses. O primeiro a inaugurar o paraíso foi um ladrão. Isso comunica algo de Deus ao nosso coração. Esse ladrão não era um simples ladrão. Ele era um ladrão profundamente arrependido. Ele era um ladrão que foi tocado pela graça de Deus. Ele é um ladrão que via Cristo como Senhor. E olha que interessante, o ladrão na cruz, ele diz assim para Jesus: quando entrares no teu reino? E Jesus responde para ele: isso vai ser hoje. O ladrão diz: lembra-te de mim. Jesus diz para ele: você estará comigo. O ladrão diz: quando acessar o teu reino, quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele: hoje você não vai estar apenas no meu reino, hoje você vai inaugurar comigo o paraíso. Um ladrão, irmão. Um ladrão. Eu preciso ler isso na Bíblia com você, Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, por favor. Versículo de número 31. Mateus 21, verso 31. Jesus conta uma parábola dos dois filhos. Um disse: pai, eu vou fazer o que o Senhor mandou, e não fez. Outro disse: pai, eu não vou fazer, mas se arrependeu, foi e fez. Jesus pergunta: quem fez a vontade do pai? E aí eles dizem para Jesus o seguinte: foi o primeiro, aquele que falou que não ia, mas que se arrependeu. E aí Jesus diz para eles assim: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Irmão, presta atenção nisso. Mulheres como Raabe, que a gente aprendeu aqui domingo passado. Ladrões como Zaqueu, que roubava, furtava, era semelhante a políticos corruptos da nossa nação. Pessoas que se arrependem de coração. Jesus está dizendo: entra na frente de quem já se acha que não precisa de arrependimento. Essas pessoas entram na frente. O meu grande temor é que a gente se acostume com a fé, é que a gente se acostume com o Evangelho, é que a gente se acostume com a Bíblia e ache: eu já não tenho mais o que me arrepender, eu já sou tão bom, eu conheço tanto da Bíblia, eu conheço tanto de Jesus, eu levo o dízimo para a igreja, eu evangelizo, eu tenho casa de paz, eu discipulo, eu estou envolvido nas missões, eu dou comida para os pobres. E de repente, esse apanhado de coisas que nada mais é do que obrigação, a gente usar isso, irmãos, para deixar de nos arrepender. Isso ser justificativa diante de Deus. E o profeta Isaías falou, e quando a gente faz isso, o nome disso é trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Diante de Deus, nós precisamos nos arrepender e lembrar que só em Jesus há salvação. Só em Jesus. Só em Jesus. Repito, só em Jesus. Não é as suas obras que te salvam. Não é a devolução do teu dízimo que te salva. Não é a sua leitura bíblica que te salva. Não é a sua disposição de servir que te salva. Nada disso te salva. Jesus te salvou porque o culpado se fez, o inocente se fez culpado no seu lugar. Em Atos capítulo 4 e verso 10 a 12,
Os apóstolos estão diante do Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. E eles dizem assim, quando são questionados sobre a sua fé, eles dizem: seja conhecido de todos vocês e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este homem está em pé diante de vós. Ele está falando paralítico que era colocado à porta a entrada da porta do templo chamado Formosa. No verso 11, os apóstolos dizem: ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E no versículo 12, eu gostaria que vocês lessem até a vírgula. 1, 2, 3. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não há salvação fora de Jesus. Jesus é o único Salvador. A sua bondade é trapo de imundície. As suas boas obras são trapos de imundície. As nossas justificativas diante de Deus são trapos de imundície. Só em Jesus nós somos salvos. A segunda palavra de Jesus foi sobre salvação. A primeira foi sobre perdão. A terceira foi sobre solidariedade. Jesus na cruz não apenas perdoa os seus carrascos. Jesus na cruz não apenas aponta o caminho da salvação para um ladrão que estava sentenciado à mesma morte, mas Jesus na cruz também estende solidariedade. A Bíblia diz em João capítulo 19 e verso 26, João 19, 26, que na cruz Jesus olha e vê a sua mãe. E próximo da sua mãe ele vê o seu discípulo, a quem ele amava. Interessante essa expressão, né? Quem se descreve aqui é o próprio apóstolo João. João diz assim que ele era apenas um discípulo que amava Jesus. Ele se autodescreve como o discípulo que amava Jesus. E ele disse: Jesus na cruz olha a sua mãe, olha o discípulo que amava ele. E no verso 27, Jesus diz a esse discípulo: aí está a sua mãe. A partir de agora, e desde aquele momento, o discípulo recebeu ela na sua casa. Jesus entrega Maria para ser cuidada por João. E diz para Maria: Maria, receba João como seu filho. Jesus aqui estabelece, irmãos, uma nova família. Uma família espiritual e não só apenas de sangue. Jesus diz para Maria e para João que a partir daquele momento eles teriam uma família vinculada no espírito, na união com Cristo e não apenas no sangue. João não tinha vínculo sanguíneo com Jesus, não tinha vínculo sanguíneo com Maria, mas Jesus diz: essa mulher vai ser sua mãe. E diz para João, e diz para Maria: Maria, esse discípulo vai ser o seu filho. Jesus estava preocupado, irmãos, em não deixar sua mãe solitária. Detalhe, Jesus tinha outros irmãos. Mateus 13 vai falar sobre isso. Mas nenhum dos outros irmãos de Jesus criam nele como os discípulos estavam crendo. Então, para que Maria não ficasse solitária na fé, Jesus diz assim: eu preparei uma família para você, minha mãe. Eu preparei uma família. E essa família é composta, representada aqui por João e todos os que creem na mensagem que eu vim anunciar. Essa aproximação, essa solidariedade de Jesus, irmãos, é uma atitude concreta de amor. É uma atitude concreta de compaixão, de graça. De graça.
Como alguém na cruz pensa em ser solidário a alguém que não está na cruz? Esse foi o pensamento de Jesus. A palavra vai dizer que nós não somos salvos pelas obras, mas ao mesmo tempo a palavra diz que as obras dão testemunho de que nós somos salvos. Posso ouvir um amém? Olha o que a palavra diz no versículo 9 de Efésios 2. Efésios 2, 9. Paulo diz que somos salvos pela graça. E aí ele diz, não é através das obras, porque das obras, se formos salvos pelas obras, há uma tendência humana de se autopromover, de se autogloriar. E no verso 10, Paulo diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não somos salvos pelas obras, mas fomos criados para andar nas boas obras. Jesus, quando estende solidariedade à sua irmã, à sua mãe, ele está demonstrando na prática que o cristão precisa caminhar em fé, amando, cuidando, servindo, estendendo amor, perdão e misericórdia às pessoas. A quarta e última palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, não vai dar para falar às 7, mas eu quero falar sobre uma palavra de angústia que Jesus liberou. E essa palavra está em Mateus capítulo 27, verso 45. Mateus 27, 45 diz, desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra e até a hora nona. Ou seja, do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. E no verso 46 diz que perto das 3 horas da tarde, Jesus exclamou em alta voz e disse, Eli, Eli, lema sabachthani, que traduzido significa, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, essa é a única vez que Jesus chama o Pai de Deus. Percebam, na única vez que Jesus chama o Pai de Deus, é no momento que Jesus está em intensa agonia. Ele aqui está falando sobre o quanto ele se sentia desamparado pelo Pai, o quanto ele se sentia solitário. Aqui Deus não assume o lugar de pai, mas o lugar do Deus de Israel, que punia os culpados por causa dos seus pecados. E a punição sobre os culpados estava sendo derramada sobre o próprio Filho. Por isso que Jesus, naquela agonia, grita, Deus meu, por que me desamparaste? Esse texto também aparece em Isaías 53, no versículo 10. E naquela ocasião, a palavra diz que agradou ao Senhor moer o Filho, moer Jesus, fazendo ele enfermar. Ou seja, fazendo com que Cristo sofresse e carregasse as dores, as penas, as culpas, as condenações de toda a humanidade. 2 Coríntios capítulo 5, são os últimos 2 versos que vamos ler nessa manhã. 2 Coríntios capítulo 5 e verso 19. A pergunta que nós fazemos aqui é, por que Deus desamparou Jesus? Por quê? Porque Jesus deixou de chamar Deus de Pai e passou a chamá-lo de Deus nesse momento de agonia. Por quê? E a resposta, Paulo, de maneira muito competente, de maneira muito estratégica, cirúrgica, ele diz aqui, aquilo aconteceu, ou seja, Mateus 27 aconteceu, porque Deus estava reconciliando em Cristo todo o mundo. Deus estava não levando em conta o pecado do mundo,
por causa desse sacrifício de Cristo na cruz. E aí Paulo diz, ele colocou em nós esta palavra reconciliadora. Irmão, o povo de Deus é o povo da reconciliação. Eu vou repetir isso, o povo de Deus é o povo da reconciliação. Como está o seu ambiente familiar? Como está o seu ambiente no trabalho? Como está o seu ambiente na sua vizinhança, nos lugares que você frequenta? Você possui uma palavra de reconciliação, sabe por quê? Cristo na cruz do Calvário, Ele reconciliou o mundo inteiro com Deus através do seu sacrifício. Verso 21 é o último texto, eu gostaria que você lesse. Se coloque de pé, por favor, e leia esse texto. 1, 2, 3. Aquele que não tinha pecado assumiu o lugar de pecador, para que através dele nós fôssemos justificados. Há perdão em Cristo, há salvação em Cristo, há reconciliação na angústia que Cristo sofreu na cruz. A pergunta que a gente precisa fazer aqui nessa manhã é muito simples: o quanto que isso marca a sua história, a sua vida? Porque Páscoa é isso. Páscoa é pesar. Traduzido no original, passar de um ponto para outro. É uma transição de um entendimento velho para um novo entendimento. Nós estamos em transição. Por isso que Paulo disse em Romanos 12: não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. E aí vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Igreja do Senhor, é tempo da gente apenas se render a essa vida que foi estendida a nós. É tempo da gente se render e dizer: a morte foi vencida. O sacrifício de Cristo não foi em vão. O sangue, como diz o escritor aos Hebreus, do sacrifício de Jesus, que fala mais alto do que o sangue do sacrifício de Abel, ele repercute na minha vida e vai repercutir por toda a eternidade. É tempo de nós não tratarmos o sacrifício de Jesus como algo vão. Isso é Páscoa. Isso é ressurreição. Isso é vida. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o teu coração e rendesse graças ao Senhor. Renda graças a Jesus. Renda gratidão a Ele agora. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. A tua morte não foi em vão, Senhor. Obrigado porque o teu sacrifício trouxe reconciliação. O teu sacrifício trouxe perdão de pecados. O teu sacrifício trouxe salvação. O teu sacrifício trouxe libertação. E o teu sacrifício está nos trazendo pureza dia após dia. A santidade do Senhor está sendo estendida a nós. Por isso eu te peço nessa manhã, Senhor, santifica-nos na verdade. A verdade é a tua palavra. Que sejamos santificados, purificados, transformados, Senhor,
essa verdade que não muda, essa verdade eterna que ecoa na eternidade. Essa verdade, Pai, que passam-se os céus e a terra, mas essa palavra não há de passar. E nós declaramos, Jesus, que o poder da ressurreição, o poder da vida, vence tudo que é morte em nossas vidas. O poder da ressurreição está ativo. O poder da ressurreição nos toca nessa manhã. O poder da ressurreição nos aviva nesta manhã. O poder da ressurreição nos desperta nessa manhã. O poder da ressurreição nos cura nesta manhã. Declaramos, Pai, o túmulo está vazio e o trono está ocupado, Senhor. O túmulo está vazio e os nossos corações serão totalmente ocupados pela sua presença, pela sua glória, pela sua virtude, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã haja uma renovação de aliança neste lugar. Nesta manhã haja uma renovação de aliança neste lugar. Que nesta manhã a gente perceba o sopro do Teu Espírito, trazendo vida, paz e restauração. É isso que nós oramos, Pai, e nós queremos Te agradecer. Levante as suas mãos, querido, em gratidão ao Senhor. Solte aí palavras de gratidão a Jesus. Solte aí palavras de gratidão ao Senhor. Somos gratos, somos gratos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pelo precioso sangue. Obrigado pela morte e ressurreição. Obrigado, Jesus, porque cada sofrimento Seu não foi em vão. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Pelas Suas pisaduras fomos sarados. Nós declaramos, Pai, uma igreja sarada. Nós declaramos uma igreja livre. Nós declaramos uma igreja profética e apostólica. Nós declaramos que somos um povo que entende a fé, que vive a fé, que o nosso estilo de vida é marcado por essas verdades eternas, Senhor. Nós declaramos o poder do alto nos tocando e nos convencendo acerca de toda a verdade. Graças Te damos, Senhor.